Olá pessoal, Cláudio novamente. Esse vídeo é para mostrar a conclusão desse super servo que foi encomendado por um cliente de Santa Catarina. E esse vídeo eu fiz um passo a passo ao longo do processo, o vídeo anterior. Esse aqui é para mostrar o produto pronto para entregar e fazer um comparativo. Isso aqui é um servo tamanho padrão de aeromodelo ou alto modelo com motor a explosão. Tem servos menores e servos maiores, claro. Mas estou falando isso para a faixa média, né? Para o aeromodelo comum, para o carrinho de controle remoto mais comum, é esse tamanho de servo aqui. Então esse aqui é o tradicionalíssimo Futaba S3003. Só para dar uma ideia, o torque desse servo aqui é entre 3 e 4 kg força centímetro. O que quer dizer isso? Torque é uma medida de força vezes distância. Por exemplo, se eu aplicar uma pequena força aqui, eu faço isso virar. Se eu pegar na metade do ponto, eu tenho que fazer o dobro da força para conseguir que ele vire o mesmo tanto. Tá? Então, torque é força vezes uma distância. Então, para a mesma força, se eu aplicar ela aqui, o torque é 1. Se eu aplicar ela aqui, o torque é o dobro. Ok? Então, o que quer dizer um torque de 3 kg força centímetro? Quer dizer que a 1 centímetro de distância do eixo, esse servo consegue exercer uma força equivalente ao que seria o peso de uma massa de 3 kg. Eu tenho que ser bastante exato porque eu estudei física, então para mim é difícil usar termo incorreto. Então, teoricamente, se eu pusesse um peso de 3 kg a 1 centímetro de distância, aqui preso numa alavanquinha, vamos supor que eu ponho uma alavanca aqui, a 1 centímetro de distância eu ponho um peso de 3 kg, ele consegue erguer. Ou 4 se eu aumentar um pouquinho a tensão de alimentação, 4 kg. Agora, se eu pegar e puser esse peso a 2 centímetros de distância, eu só vou conseguir erguer 1,5 kg. Se eu colocar isso a 10 centímetros, eu vou conseguir erguer 0,3 kg de peso, ou exercer 0,3 kg força. Então o produto força vezes distância é sempre o mesmo no caso do torque. Esse bebezinho aqui tem um torque nominal de 8 Nm, mas isso é o torque, vamos dizer que é o menor torque dele, tá? O torque máximo em stall de motor, quer dizer que quando ele não consegue mais virar, é de 50 Nm. 8 Nm, que seria o torque, vamos dizer, mínimo, convertendo para quilograma-força centímetro, dá aproximadamente 85 kgfc centímetro. Tá? Mas isso, ele facilmente ultrapassa isso, dá o dobro, o triplo disso. Então vamos supor que na média aí eu tivesse 15 Nm, eu tenho 120, 130 kgfc centímetro nesse cara aqui. Ok? Vamos ligar a fonte. Ele está aqui já ligado no servoteste. No rádio, normalmente a amplitude é menor. Eu estou dando 140 graus de amplitude máxima. E dá para ouvir um pequeno clique quando ele chega no final. Esses são os micro switches de segurança que evitam que o motor passe do ponto e destrua toda a mecânica que estiver associada, quebre o potenciômetro que está aqui atrás e outros efeitos mais. Tá? Então isso aqui já está pronto para embalar e mandar para o cliente. Agora só falta eu colocar a tampa aqui atrás. Aqui eu vou aplicar pasta térmica para ajudar a transferir o calor, tanto do driver quanto dos reguladores de tensão. A tampa vai ser um pedaço de chapa galvanizada. Eu gostaria de pôr alumínio, mas eu não tenho alumínio aqui. E para facilitar a vida do cliente, eu fiz aqui como cortesia um gabarito baseado na especificação técnica do motor aqui da furação. Então eu tenho um gabarito aqui com os furos no tamanho real dos parafusos, 6 mm para o parafuso e 12 para o eixo, mas aqui no centro eu tenho um localizador para ele colocar um punçãozinho de agulha e bater o centro caso ele queira. Depois, se ele não quiser, ele quebra isso aqui e usa os furos. E estou mandando de brinde aqui mandando aqui como um agrado para ele um adesivo meu, se ele quiser colocar no carrinho, e o conector XT60 que vai aqui na alimentação, na bateria, junto com os termorretráteis. Tá certo? Então agora é só aplicar isso aqui, aplicar o adesivo e
a massa plástica, a pasta térmica, desculpem, difícil falar e fazer ao mesmo tempo. Então, vou aplicar a pasta aqui para garantir condução de calor. Sempre aplique essa pasta com alguma coisa descartável, porque isso aqui é uma desgraça para limpar. É horrível o toque desse negócio na mão, eu detesto isso. Muita gente que mexe com eletrônica não gosta disso, não. Essa pasta é chata de tirar da mão. E agora vamos aplicar o selante e fechar o nosso servo. Uma coisa importante, quando a gente projeta um objeto para ser impresso em 3D, que vai usar parafusos, duas coisas, na verdade. Uma, é muito importante que o parafuso usado seja especial para plástico. E a segunda é que a gente tem que prever, além de uma parede bem grossa para sustentar esse parafuso, né, na impressão 3D, a gente tem que tomar cuidado com o arrancamento de camadas. Então, é bom colocar, eu coloco aí no mínimo 6, mas geralmente eu coloco 8 perímetros na parte onde vão os parafusos. Então eu consigo bastante material. E outra coisa que você tem que usar, por exemplo, aqui no caso, esse parafuso tem um diâmetro externo de 3 milímetros. Você tem que usar 80% desse valor como diâmetro do furo. Tá? Então daria no mínimo 2,4 milímetros. E é bom dar uma folguinha, porque a impressão 3D é imprecisa, sempre tem um vazamentinho de material. Então, para um parafuso de 3 milímetros de diâmetro externo, eu faço o furo com 2,5 no projeto. E, inclusive, eu repasso isso com uma broca de 2,5 depois. Ok? Para garantir que a minha peça não vai arrebentar, por exemplo, quando eu tentar colocar o parafuso, ou que eu simplesmente não arranque todo o plástico da impressão 3D. Certo? Limpando o excesso. E tá pronto para entregar o nosso brinquedinho aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais essa atenção de vocês aí.